Bom dia, a paz do Senhor para todos, amém? Hoje nós vamos dar sequência a mais um devocional e hoje nós vamos continuar em 2 Coríntios capítulo 2. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi, como escrevi para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Se alguém tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas, até certo ponto, a todos vocês, sem ser demasiadamente severo. A punição que foi imposta a este pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, peço-lhes que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim, não tive sossego no meu espírito por não ter encontrado ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Graças a Deus, que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e, por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo, ele revela aqui nesse capítulo o seu coração pastoral. Revela o coração que Paulo tinha pela igreja. E ali vai falar sobre os ensinamentos, né, que ele derramava ali sobre a igreja. E tem uma frase que nos ensina muito. Diz que ele estava escrevendo em lágrimas. Paulo, apesar de ser um homem rígido, né, ele não negociava princípios, ele não negociava ensinamentos, ele ensinava a igreja naquilo que ela precisava ser ensinada, ou seja, se a igreja faltava em conhecimento, Paulo ele ensinava. Se a igreja faltava em perdão, Paulo ele ensinava. Mas sobre tudo isso, Paulo diz que tinha amor. Paulo diz que é necessário o amor. E dentro desses ensinamentos, Paulo ele vai ensinar a igreja sobre o princípio do perdão, sobre algo que tinha acontecido na igreja. Ele diz sobre uma pessoa que errou. E ele pede à igreja, ele ensina a igreja que a igreja perdoe essa pessoa. Porque a pessoa, ela, quando ela erra, e ela não é perdoada, pelo contrário, há julgamentos sobre a vida dessa pessoa, é perigoso que ela caia em extrema tristeza, como diz a palavra. E fala sobre o princípio do perdão, sobre a importância do perdão. O perdão ele é necessário. E com a mesma régua que nós medimos as pessoas, vai ser a mesma régua que nós seremos medidos. Quem é muito perdoado é muito amado. Quem é muito perdoado também perdoa. E Paulo, ele vai fechar esse capítulo com um ápice. Ele diz que, assim como Cristo triunfou, nós também triunfaremos sobre todas essas coisas. Ele motiva a igreja, apesar de ser tão difícil, né, perdoarmos pessoas, apesar de ser tão difícil seguir a Cristo dentro dos seus ensinamentos, dentro daquilo que ele requer para as nossas vidas, princípios, valores e ensinamentos. Nos deixa uma mensagem esse capítulo de que Cristo, ele é o vencedor. Cristo, ele triunfará. E junto com ele, nós que permaneceremos também triunfaremos. E fala que nós devemos ser o bom perfume de Cristo e exalar essa fragrância por onde nós passarmos, deixar esse rastro. Então,
Eu vejo que o ensino ele é importante, muito importante. Os valores e os princípios, eles são importantes, muito importante. O não negociar aquilo que nós acreditamos e que está dentro da palavra de Deus é de extrema importância. Mas sobre todas essas coisas, ainda que seja sobre lágrimas, nós não podemos esquecer do amor, que ele vem na frente de todas as coisas. O ensino, ele precisa ser coberto com o amor. A exortação, ela precisa ser coberta com amor. E tudo aquilo que nós formos fazer precisa ter esse respaldo para que as pessoas elas venham entender a fragrância, a essência de Cristo que há nas nossas vidas, apesar de tudo isso. Amém? Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, em nome do Senhor Jesus.